Eu trouxe aqui só para criar clima, né, umas réplicas de evolução humana, mas eu não vou poder me deter sobre elas porque eu tenho 15 minutos. Eu quero, nesses 15 minutos, acabar com 2 mitos. Se eu conseguir fazer isso, já são os 15 minutos mais produtivos da minha vida, né? O primeiro mito que eu queria tentar derrubar é o seguinte: quando a gente pega as ideias desde o Darwin até o meio dos anos 70, 1970, né, a ideia é que a evolução humana ela tinha começado com um pacote que tinha vindo tudo junto. Bipedia, ou seja, andar sobre 2 pernas, né, posição ereto-vertical, cérebros grandes, redução dos dentes caninos e fabricação de ferramentas de pedra, né? Para sintetizar essa história, era mais ou menos o seguinte: bipedia, aí você tem mãos liberadas, aí você pode começar a fabricar ferramentas, mas por outro lado você precisa também ter um certo nível de cognição para fazer essas ferramentas, e uma vez que você tem as ferramentas, você não precisa mais dos grandes caninos para se defender, porque você pode usar as ferramentas para fazer isso. Tudo errado. Mas volto a enfatizar, esse modelo, a culpa não é do Darwin, esse modelo vai sobreviver desde Darwin. A gente chama de modelo Darwin-Washburn. Washburn foi um grande paleoantropólogo dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, né? Então esse modelo a gente chama de Darwin-Washburn. Por que a gente chama de Darwin-Washburn? Porque em 1960, 59 e 61, foram descobertos fósseis na famosa garganta de Olduvai, na Tanzânia, né? Datados aí a peu près 2 milhões de anos, não é? E eles tinham já um cérebro um pouco maior, eles eram bípedes e tinham as primeiras ferramentas, e os caninos eram pequenos. Então tudo parecia indicar que o Darwin estava correto. No meio dos anos 70, isso foi tudo para os ares. Foi em 74, vocês devem conhecer, né, que a famosa Lucy foi encontrada, né? A Lucy foi descrita em 79. Ela foi achada em 74, 75, mas foi publicada em 79 como uma nova espécie. E aí a primeira coisa já foi para o buraco, porque esse esqueleto, que tinha 3,5 milhões de anos, ele era bípede, mas tinha um cérebro de mexerica, tão grande quanto o cérebro de um chimpanzé, nada mais do que isso, e não está associado à ferramenta de pedra. Ela não fazia nenhum tipo de ferramenta de pedra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa ideia desse pacote, né, que vem com o famoso label, né, o famoso rótulo a descida da árvore, isso foi absolutamente implodido dos anos 1970 para cá. Para vocês terem uma ideia, a bipedia já está lá fixada pela seleção natural há 7 milhões de anos, que é o tal do fóssil que tem esse nome aí, Sahelanthropus tichadensis, né? Eu não tive como trazer. Ele é bípede. Um chimpanzé tem uma capacidade craniana aí de uns 450 centímetros cúbicos. Esse fulano tinha 350 centímetros cúbicos. Ou seja, ele era um hominíneo, como nós, porque o que define a nossa linhagem evolutiva é a bipedia. Não sei até quando vai durar isso, mas eu estou contando para vocês a versão cor-de-rosa, vamos dizer assim, né? Na minha área tem sempre a versão cor-de-rosa e a versão satanizada, né? Eu gostaria muito de trazer a versão satanizada, porque o demônio, né, o cramulhão, o cão, né, o enviesado, o cadeirudo, né, ele se insinua das maneiras mais matreiras na minha área de trabalho, né? Então você veja, você tem um hominíneo bípede, mas com uma capacidade craniana até mesmo menor do que o de um chimpanzé. Então aí você já tem que desvincular
a questão da bipedia, de uma relação sinergística disso com o volume cerebral, né? As primeiras ferramentas de pedra vão surgir, bom, até o mês passado, a versão satanizada, até o mês passado, a gente achava que as ferramentas de pedra lascada mais antigas do planeta, que elas tinham aí cerca de 2,6 milhões de anos. Trabalho publicado aí há alguns meses, isso na Etiópia, mostrou que no Quênia, hoje, existem ferramentas de pedra lascada com 3,3 milhões de anos. Isso é muito recente, se mostrou muito recentemente, né? E os grandes cérebros, então você tem fabricação de ferramenta há 3,3 milhões de anos, e cérebro grande você vai ter só a partir de 2 milhões de anos. Então, antes a gente dizia assim, as ferramentas... Deixa eu pegar o copo de água que eu tinha aqui. Antigamente a gente dizia assim, porque para fabricar uma ferramenta de pedra lascada, precisa de uma cognição um pouco mais avançada, não é? Então isso deve ter surgido com os primeiros representantes do nosso gênero, que é o gênero Homo, né? Então aí ficaria bonitinho, né? Aumentou o tamanho do cérebro, surgem as primeiras ferramentas. Bobagem. Tá? As primeiras ferramentas começam há 3,3 milhões de anos e o nosso gênero surge há 2,3 milhões de anos. Ok? Então, assim, tem uma figurinha que eu odeio. Assim como o Darwin detestava pavão, eu tenho horror àquela figurinha que fazem camiseta, né? Que vai fazendo assim, né? E no final geralmente tem uma bicha, né? Não é nada disso, não é nada disso. As coisas não andaram linearmente. Ou seja, novidades evolutivas que hoje estão combinadas em nós, elas não vieram num pacotinho certinho lá desde 7 milhões de anos até o presente. Tá? E muitas das linhagens, a gente vai falar isso agora, que é o segundo mito que eu gostaria de explorar. Hoje a gente olha no planeta e a gente tem o hominíneos, né? É o grupo ao qual nós e nossos ancestrais bípedes pertencem. Hoje nós olhamos o planeta e só tem uma espécie de hominíneo, que somos nós, né? Embora de vez em quando a gente tenha uma certa dúvida, mas enfim. Então a gente olha no planeta e só tem uma espécie representando a linhagem hominínea. E a gente então pensa, bom, nós estamos por cima da carne seca, não é? Essa coisa de ter no planeta, num determinado momento, apenas uma espécie de hominíneo, ou seja, nós, é uma absoluta exceção na evolução da nossa linhagem. Se vocês pegassem uma maquininha do tempo e retroagisse há apenas 30 mil anos atrás, 30 mil não é nada, né? Nossa linhagem tem 7 milhões de anos de evolução. Mas se você pegasse uma máquina do tempo e retroagisse há apenas 30 mil anos atrás, nós tínhamos no mínimo, 5 espécies de hominíneo vivendo no planeta. Nós tínhamos que já nessa época ocupávamos o planeta inteiro. Nós tínhamos os neandertais, que ocupavam basicamente a Europa e o Oriente Médio. Nós tínhamos o Homo floresiensis, que está lá numa ilhota no Sudeste Asiático, na Indonésia, chamada Ilha de Flores.
nós tínhamos, agora me perdi, tinha floresienses, né? Nós tínhamos ainda remanescentes de Homo erectus em Java, com 29 mil anos, e nós tínhamos um troço que não tem nome ainda, porque dele só foi encontrado um pedacinho do dedo. Você veja como nós somos criativos, né? Só achou um pedacinho do dedo. Numa caverna na Sibéria chamada Denisova. Como não dá para definir uma espécie, né? Por mais loucos que nós, por mais que o cão se insinue na nossa área, né? Também já seria demais você descrever uma espécie com base num pedacinho de dedo. Mas quando fizeram, conseguiram tirar DNA dessa maldita falange de dedo. Todo mundo achava, porque tem mais ou menos a mesma época, que aquilo ali era um Neandertal, na Sibéria, no sul da Sibéria, né? Muito para o norte não foram. E não é Neandertal, porque nós também já temos hoje o sequenciamento genético dos Neandertais completo, né? Para fazer custou a bagatela de 10 milhões de euros, para conseguir fazer o sequenciamento completo do DNA do Neandertal. Aí fizeram também desse ossinho lá do Denisova e mostrou que não é Neandertal. Então você tinha, nós chamamos de os denisovanos. E talvez, embora isso não esteja ainda formalmente demonstrado, né? Cadê a mocinha do tempo lá que vai me informar? Ah, tá. Não está formalmente demonstrado, mas talvez houvesse também alguns remanescentes disso aqui, que nós chamamos de Homo heidelbergensis. Tá? Então, isso há 30 mil anos, nós tínhamos pelo menos 5 espécies de hominíneos competindo no planeta. E certamente com uma grande competição entre eles, porque os nichos deviam ser mais ou menos similares. Se você pegar essa maquininha do tempo e retroagir, por exemplo, a 2,5 milhões de anos, na beira do mesmo lago, no Quênia, chamado Lago Turkana, você tinha 3 ou 4 espécies convivendo. Você tinha o Homo habilis, você tinha o Homo rudolfensis, você tinha o Homo erectus e o Homo ergaster, né? Claro, quando você vai mais para trás, fica muito difícil de você encontrar fósseis. Mas pelo menos de 4 milhões e meio de anos para cá, quando a gente passa a ter uma boa amostra de hominíneos fósseis, uma boa amostra de fósseis, em qualquer momento de 4 milhões e meio de anos para cá, até 30 mil anos atrás, você tem várias espécies de hominíneos no planeta. Ou seja, não havia um projeto de Homo sapiens. Na verdade, o que você tinha era a seleção natural, como em todo grupo animal, fazendo várias experimentações de fixação de características adaptativamente responsíveis às diversas situações ambientais. E nós, Homo sapiens, né, que nos jactamos de ser o ápice da evolução, nós também, nossa espécie quase foi para o saco há 10 mil anos, só tem um minuto. Desculpe, há 70 mil anos. Houve uma grande explosão de um supervulcão na Sibéria, um vulcão que tem um nome esquisito, é vulcão Toba, né? Mas não posso fazer nada, o nome é esse, né? Ele explodiu, causou um inverno nuclear de 5 anos em todo o planeta, e a população humana que existia naquela época foi reduzida a só 10 mil indivíduos, que é
a população de chimpanzé que você tem hoje no planeta, que é considerada uma espécie em iminência de extinção. Nós passamos por esse gargalo há 70 mil anos. Então, quase que a gente se juntou aos outros hominíneos extintos. Sempre lembrando, e aí eu fecho, não se esqueçam de que 90% das espécies que já existiram no planeta são espécies extintas. Então, a regra na evolução é a extinção. A sobrevivência adaptativa é a exceção. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer.